Olá, gente mais que boa, tudo bem? Mais uma semana vencida, graças a Deus. Podemos perceber que Deus está cuidando de nós. E a cada dia que passa, nós vamos aprendendo a confiar muito mais em Deus e de forma plena, de forma completa. E é isso que nós estamos vendo essa semana. Essa necessidade de nós amarmos a Deus por quem Ele é e não por aquilo que Ele faz, e também confiar nele de forma plena. E vencer alguns obstáculos que são impostos por nós mesmos, alguns problemas que estão intrínsecos na nossa natureza humana. E nós estamos usando como pano de fundo o Salmo 131. E hoje nós vamos aprender mais um pouco sobre esse salmo. Davi, no verso 1, ele fala de alguns vícios que antes desaprovavam sua vida, como orgulho, arrogância e ambição. Agora Davi se volta para uma atitude positiva, uma atitude correta no versículo 2. Ele está dizendo que havia aprendido a confiar em Deus. E havia aprendido a confiar em Deus como uma criança saciada depois de se alimentar, uma criança desmamada. Não é incomum na Bíblia nós encontrarmos Deus sendo retratado como pai. Deuteronômio capítulo 1, verso 30 e 31 vai dizer isso para nós. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo o que ele fez conosco, diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva a seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Outros textos também vão mostrar Deus como Pai. Mas, tanto quanto eu sei, existem poucas passagens que vai retratar Deus como mãe. E um deles diz assim: como uma mãe consola seu filho, eu também o confortarei. Tem aquele outro verso também de Isaías dizendo que pode uma mãe esquecer do seu filho, mas eu nunca esquecerei, né? A ênfase aqui é a determinação de Deus em cuidar e confortar aqueles que são tidos como filhos adotivos, né? A mãe geralmente cuida e conforta os filhos que Deus lhe deu. Mas no Salmo 131, a ênfase não é essa. A ênfase está na criança. Não está numa comparação que Davi faz de Deus como uma mãe, ou nem como uma criança. Mas a ênfase aqui está na criança, a quem Davi, ele mesmo vai se comparar. E ele diz que é como uma criança desmamada com sua mãe. A ênfase, então, está em desmamar, uma criança desmamada. Aqui, Davi está testemunhando, e não apenas sobre as virtudes da humildade e também da confiança, que são os opostos, né, do orgulho e da ambição. Quando Davi diz que sua alma é como uma criança desmamada, ele não está dizendo que sempre esteve contente com aquilo que Deus esteve fazendo, ou mesmo apenas que está contente com Deus agora. O que Davi está fazendo, ele está refletindo sobre o difícil processo de desmame no qual uma criança passa. O desmame é geralmente acompanhado de resistência, de luta por parte da criança. Algumas vezes com lágrimas, com choros, com algumas reclamações, com birras ferozes. E é difícil para a mãe. Mas esse desmame, ele é necessário na vida da criança para que a criança possa amadurecer. O que Davi está dizendo, então, é que ele passou pelo processo de desmame e aprendeu a confiar em Deus para cuidar dele e provê-lo. Não nos termos de Davi, não naquilo que Davi queria, não daquilo que Davi imaginava,
mas nos termos de Deus, segundo os propósitos de Deus. E aí deixe-me colocar assim, então, desse jeito. Antes de ser desmamado, Davi queria Deus apenas pelo que ele poderia receber de Deus. Davi procurava Deus apenas por aquilo que Deus poderia dar-lhe. Mas depois que ele foi passando pelo processo de desmame, tendo aprendido que Deus o amava e se importaria com ele de forma absoluta também, mesmo que não fosse exatamente quanto ele queria, ele passou a amar a Deus por aquilo que Deus é. E esse era um relacionamento melhor e muito mais maduro. Nessa semana nós vimos isso. E será que eu tenho aprendido isso também? Será que você aprendeu isso também? Será que você percebeu que você tem que amar a Deus por si mesmo, por aquilo que Ele é, e não por aquilo que você pode obter das mãos dele? Veja, existem poucos salmos no Saltério que são mais pessoais, mais íntimos, ou até introspectivo do que este Salmo 131. Mas é importante ver que, embora Davi esteja escrevendo principalmente sobre ele mesmo e sobre sua própria experiência de aprender a confiar e a amar a Deus, ele não deixa o Salmo naquele momento, ele não termina o Salmo naquele momento. Em vez disso, no final do Salmo, ele ora para aqueles que estão ao seu redor, para o povo de Israel, para o seu povo, e os desafia também a aprender o que ele aprendeu. E o que ele aprendeu? A depositar sua esperança em Deus. Veja o que ele fala. Ó Israel, coloque sua esperança no Senhor, tanto agora como para sempre. E por que ele diz isso? E por que ele dá esse recado ao povo de Israel? Porque somente Deus é digno de nossa esperança. E nunca Deus irá nos decepcionar. Às vezes, muitas vezes, aprender essa lição machuca. Porque aprender essa lição é sinal de amadurecimento. Nós começamos a crescer. Nós começamos a crescer espiritualmente. Então nós estamos amadurecendo espiritualmente. É muito decepcionante que tantos cristãos ainda sejam meninos, espiritualmente falando. Meninos que fazem birras e beicinho quando Deus não diz um sim sonoro para ele. Veja, qual é o seu amor por Deus? É pelo que ele é ou pelo que você pode obter dele? Para você pensar. Outra pergunta. Em que estágio do desenvolvimento, do amadurecimento da sua vida espiritual você está nesse momento? Em que estágio do seu crescimento você está? Você já é considerado um adulto espiritualmente? Ou ainda é uma criança espiritualmente? Que nós possamos hoje aprender a confiar em Deus e amar a Ele pelo que Ele é. E orar por aqueles que estão ao nosso redor, para que eles depositem sua esperança em Deus. Porque somente Deus é digno de nossa esperança. E somente Deus nunca irá nos decepcionar. Pense nisso e que Deus te abençoe.